Mercadológico. Mercadológico. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Mercadológico. Eu sou Humberta Carvalho e essa é uma produção em áudio e vídeo do Senac Goiás e um oferecimento do Sistema Fecomércio. Aqui você vai aprender muito sobre o mundo dos negócios, da inovação, do empreendedorismo e da transformação digital nas áreas de gestão, tecnologia, gastronomia, saúde, beleza, moda e da capacitação profissional. Você também vai conhecer casos de sucesso e as tendências dessas áreas para se inspirar e alavancar a sua carreira e o seu negócio. Isso tudo, claro, sempre de uma forma bem leve, bem descomplicada. Por isso eu te espero aqui toda terça-feira às 17 horas com um novo episódio no ar. E no episódio de hoje nós vamos conversar sobre o poder da oratória para a sua carreira, para a sua vida profissional. É bem provável que em algum momento da sua trajetória você travou e não conseguiu falar o que precisava. Uma entrevista de emprego, uma reunião, durante a apresentação de algum projeto ou até durante uma negociação. E talvez você tenha se perguntado, por que eu não consegui falar? Por que eu não consegui me posicionar? Se isso já aconteceu ou ainda acontece com você, continua com a gente nesse episódio, porque você vai sair daqui mais confiante, com ferramentas nas mãos para driblar o medo e a vergonha e também conseguir se posicionar e agarrar as oportunidades que chegam até você. Se você nos acompanha pelo Spotify, Google Podcasts ou plataformas de streaming, eu te convido a seguir o nosso podcast, avaliar e compartilhar com aquela pessoa que você gosta, que você vai se lembrar dela aqui durante o nosso bate-papo. Nós também estamos no YouTube, no canal do Senac Goiás. Segue o nosso canal, ativa as notificações e deixe também o seu comentário. No episódio de hoje nós vamos falar sobre a oratória, tudo que você precisa saber para se destacar no mercado de trabalho. Como eu disse lá na abertura, a maioria das pessoas já travou em algum momento, principalmente em momentos decisivos da vida profissional, como uma entrevista de emprego, na apresentação de um projeto, na hora de defender uma ideia, ou também durante uma negociação de vendas. E pode parecer que é só com você, mas isso é mais normal do que você imagina. Essa dificuldade com a oratória, que é a arte de falar bem, atinge muitos profissionais e a boa notícia é que essa arte ela pode ser desenvolvida. Se você acha que a gente está falando só de técnicas, você está muito enganado, viu? A arte de falar bem vai além. E hoje você vai aprender aqui sobre isso e muito mais com a nossa convidada. Nós vamos receber aqui no nosso estúdio, estamos recebendo aqui no nosso estúdio, a Liliane Bueno, ela que é jornalista. Liliane, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente expondo do seu tempo, do seu conhecimento. Oi, Humberta, eu que agradeço o convite, é um enorme prazer estar aqui com vocês hoje, principalmente falando do que você deixou bem claro aí desde o começo, que a oratória é uma arte sim, mas a parte boa é que ela pode ser desenvolvida e tem muito pra gente ensinar aqui hoje. Bacana, vai ser um bate-papo cheio de coisas boas então, né? Com certeza. Conta pra gente um pouquinho de você, por que você fala desse assunto, o que te trouxe até aqui. Vamos lá, Humberta, como você falou, eu sou jornalista por formação, mas hoje eu me apresento como mentora em comunicação, oratória e performance. E por que eu uso essas 3 palavrinhas para me apresentar? Porque eu acredito que o primeiro passo é a gente entender o que é comunicação. Quem se comunica bem se destaca, se relaciona melhor e tantas outras coisas que a gente vai tratar nesse podcast hoje. Quanto à oratória, porque eu trabalhei muitos anos na televisão, fui repórter, fui apresentadora de TV. E algo que me deixava extremamente incomodada era chegar para fazer uma entrevista. E eu sabia que a pessoa era autoridade no assunto, mas ela travava quando me via com o microfone, via o cinegrafista com a câmera. E ela às vezes até me perguntava, Liliane, a gente vai falar sobre o quê? Quais são as perguntas? E eu brincava sempre, eu falava, é você que é autoridade aqui, é você que entende, eu vim te ouvir. E tantos profissionais por aí têm essa mesma dor. Então, quando eu deixei a carreira na TV justamente para me dedicar à educação, foi com esse desejo de desenvolver profissionais que são muito bons naquilo que fazem, mas não conseguem mostrar isso para o mundo. E aí entra a performance, porque não adianta só a gente ser bom em alguma coisa se ninguém sabe disso. Aí você não tem oportunidade na carreira, nos negócios, no empreendedorismo, enfim. Então, hoje meu trabalho, Humberta, é capacitar profissionais que querem criar oportunidades através da forma como se comunicam. E aí, quem está ouvindo a gente, assistindo a gente pelo YouTube, pode pensar assim, pô, mas a Liliane, ela já foi apresentadora de jornal, já foi repórter de TV, para ela é muito fácil, é muito leve, ela fala muito bem. Mas você já travou em algum momento?
Já travei. Conta pra gente. Vou confessar, ok? Já travei sim, porque comunicar bem vai muito além de falar bem. A gente tem que aprender a separar essas duas coisas. Não é porque a gente é extrovertido que a gente vai se comunicar bem em qualquer situação. Tem o risco de falar demais também. Mas sobre travar, Humberto, às vezes que eu travei, foi principalmente em vezes que o meu emocional foi abalado, foi desestabilizado. Eu sabia o que dizer, eu sabia como me portar, tanto que eu saí da reunião com aquela sensação, mas eu tinha o que falar, por que é que eu não falei? Quantas vezes isso acontece com a gente? E uma vez que me marcou muito, eu estava numa mesa de reunião, já trabalhando, tá? Com palestras, mentorias, fui apresentar uma proposta numa empresa e numa mesa sentaram 5 sócios comigo. E todos um perfil bem dominante, muito práticos na maneira de lidar ali. E eu me senti extremamente acuada naquela mesa. Eu não soube lidar com aquela situação. As palavras sumiram, a minha voz ficou para dentro, então o emocional foi abalado. Mas a parte boa é que dali, eu inclusive uso essa situação para dizer, né? Hoje o seu trabalho, vendas dentro de comunicação, a performance, foi por causa dessa reunião. Eu saí de lá muito triste naquele dia, porque eu travei, eu não consegui performar bem, mas eu falei, quer saber? Eu vou treinar, eu vou ficar boa nesse negócio. Mas sim, já travei por causa do emocional. Bacana, é bom saber, né, que quem Sim. também trabalha com isso tem que estar sempre se desenvolvendo e Sim. procurando estratégias para melhorar. Então, não é uma coisa que a gente vai aprender e isso para tudo na vida, né, Liliana, na verdade. A gente não é uma coisa que a gente aprende pronto, tô pronto para isso, não. A gente tem que sempre que estar em busca de aprender mais, de ver onde que a gente pode melhorar, etc. E você tem uma história interessante, porque às vezes você falou uma coisa bem bacana aí, né? Às vezes a gente acha que é para quem é muito tímido, para quem é caladinho, e a oratória não é só para essas pessoas, para quem é tímido, para quem tem vergonha, para quem não fala bem. Você mesmo tem uma história interessante que você, quando começou sua carreira, você precisava melhorar a sua voz. Conta pra gente como que Sim, foi isso. meu Deus. Ai, ai. Porque a gente não tem um vídeo da época para mostrar para vocês. Mas eu sempre fui muito comunicativa, mas eu tenho uma voz mais aguda por natureza. E eu falo sorrindo. Tem a ver com a minha personalidade. Então, com uma voz muito aguda, uma fala com muitos sorrisos, eu falava com a cabeça inclinada. Eu sempre usei cachos no cabelo. Houve uma época que eu usei o cabelo liso, mas o meu cabelo natural já tem cachos. Então, tudo isso me infantilizava, Humberta. Então, mais uma vez, não adiantava eu ser comunicativa, eu falar bem, eu interagir com facilidade. Quando eu entrei para o jornalismo, eu precisava me portar como uma repórter. Repórter leva o quê para casa das pessoas? Informação, credibilidade. E eu tinha uma cara de criança. Então a verdade é essa. Ah, Liliane, é preconceito. Não é preconceito. As pessoas, elas te compram primeiro pela embalagem e a gente tem que ser autorresponsável pela impressão que a gente causa por onde a gente passa. E a minha voz, ela não transmitia credibilidade nenhuma. Então aquele foi o primeiro momento em que eu fui trabalhar a minha oratória. Então eu fui trabalhar o timbre da minha voz, a própria velocidade, a própria expressão facial. Eu poderia continuar sendo simpática, mas eu não precisava sorrir o tempo inteiro, falar assim com as pessoas. Imagina, Virar levando a cabecinha, assim. levando uma notícia para sua casa falando desse jeito. Ninguém ia me dar moral. E fez toda a diferença, porque quando eu desenvolvi a minha voz, eu era estagiária ainda, na época eu estava na TV Serra Dourada, afiliada do SBT, aqui em Goiás, e eu fui contratada antes mesmo de concluir a graduação, por conta de uma mudança de postura. Então fez total diferença na minha carreira. Bacana, interessante, né? E quando a gente fala em oratória, isso está muito voltado para o mercado de trabalho, para a nossa vida profissional. E por que que desenvolver a oratória, ela tem por que que esse fato tem um impacto tão grande na nossa vida profissional? A gente começou o podcast com você comentando que oratória é a arte de falar bem. É a arte de falar bem em público, do Isso. bem dizer, de verbalizar as ideias com clareza. E no mercado de trabalho, isso é extremamente importante. Há um equívoco, Humberta, de achar que oratória é só para quem trabalha com um microfone, como nós estamos aqui agora. Por muito tempo, relacionou-se oratória a quem falava com muita eloquência, por exemplo, profissionais do direito que atuam em sustentações orais em um tribunal. Então, eles estavam sempre ali nesse universo de falar bonito.
Eu brinco assim, a oratória era muito ligada ao falar bonito. Falar para muita gente. Exato, para grandes públicos, né, grandes plateias. Só que não, todo mundo precisa se fazer compreendido. E a forma como você traz a velocidade da sua fala, a expressão corporal, a sua postura comunica, porque tudo em nós comunica. E tudo isso também faz parte da oratória. Tanto que, Humberto, tem 2 pesquisas no final do ano passado, elas apontaram que para 2023 a comunicação seria a habilidade mais valorizada do mercado. Não é à toa. Quem se comunica bem se destaca, porque ele consegue chegar numa mesa como essa e se expressar. Numa mesa de reunião e dizer, pessoal, eu tenho uma ideia. Então ele está sempre presente, ele é visto. Isso é independente, tá? De ser extrovertido, introvertido. E a pandemia, ela foi um marco, né, na vida profissional de muitas pessoas por diversos fatores que seriam outro episódio para falar desses fatores. Sim. Mas enfim, você acha que a pandemia ela escancarou ainda mais essa necessidade de melhorar a oratória? Com certeza sim, porque antes a gente tinha alguns profissionais que eles trabalhavam em ambientes, por exemplo, que um e-mail resolveria, uma conversa informal no corredor, eu conseguia transmitir uma informação. Com a pandemia, fomos todos para o trabalho remoto, e aí o nosso elo de contato, de convivência, era qual? As reuniões online. Então, ali todo mundo, de certa forma, precisava ser visto, falar. Eu ministrei muito treinamento, Humberta, na época da pandemia, para empresas que precisaram se adaptar ao modelo online. E aí que tá, mais uma vez, oratória não é só falar bonito. Oratória é se adaptar a qualquer contexto em que eu estou inserido e me expressar bem naquele contexto. Como assim? Quando eu entro numa reunião online, por exemplo, não é só eu abrir a câmera e falar, pessoal, essa semana eu fiz tal e tal coisa, então prestei contas, levantei feedbacks, enfim, não é só isso. Qual é o cuidado que eu tenho quando eu abro essa câmera? Eu me preocupo com a iluminação que está atrás de mim, estourando, que a gente fala dessa maneira, né? Aquela luz muito forte e o meu rosto fica escuro. A qualidade do meu áudio, ou eu vou falar, a conexão tá ruim. Liliane, isso é oratória? Sim, porque tudo isso impacta na qualidade da minha comunicação e tem a ver com a maneira como o outro me percebe. Então, a pandemia, ela trouxe à tona esses pontos e, principalmente, a questão da gente ser objetivo. Porque imagino tanto que as pessoas ficaram cansadas, porque tudo era uma reunião online. E às vezes a gente não precisava de reunião para tudo. Algo que a gente resolvia em 10 minutos, as pessoas gastavam 1 hora. Então isso foi legal. Eu acredito que a gente sai desse momento mais preparado para reuniões com pautas específicas, por exemplo. Para reuniões mais objetivas. Para reuniões que poderiam ser um e-mail, de fato serem um e-mail. Eu espero que a gente tenha aprendido pelo menos isso. E penso também que tem a ver com a questão do reposicionamento profissional, porque muita gente perdeu emprego, muita gente começou a empreender ou resolveu fazer uma transição de carreira, e para isso tudo a oratória também impacta. Com certeza. Por exemplo, ali na entrevista de emprego, como você colocou, às vezes a pessoa ela vai já nervosa. E a gente entende legítimo esse nervosismo, porque ela está em busca de uma oportunidade, às vezes está passando por um momento muito difícil financeiro, então ela vai cheia de expectativas para aquele momento. Então, o nervosismo, ele já impacta na minha performance. Como assim? Eu tô nervosa, a minha voz já fica trêmula, meu coração dispara, eu tenho sudorese, então mãos e pés suando, extremidades do corpo extremamente geladas. Tudo isso já te atrapalha. Sem você perceber, seus ombros caem, fica todo encolhido. Então, você chega para uma entrevista de emprego, imagina, pessoal, a Humberta vai me entrevistar aqui, Humberta vai me contratar. E aí eu chego para falar com a Humberta, boa tarde, Humberta. Até aproxima, se fosse um microfone, a pessoa que tá nervosa, ela até aproxima. Boa tarde, Humberta. Eu me chamo Liliane, tudo bem? Aí você me pergunta, sim, Liliane, e aí eu quero saber sobre você, me conta. Eu sou formada em jornalismo, como você viu no meu currículo, eu já trabalhei em TV, rádio. Entende? Olha só, as minhas mãos bem encolhidas, o meu corpo todo encolhido. A Humberta dificilmente vai acreditar que eu de fato estou pronta para aquela oportunidade. É diferente de eu chegar, não preciso ser uma expert, tá, em oratória, mas eu preciso estar segura de mim. E aí eu chego ali e falo, boa tarde, Humberta, tudo bem? Minha voz projetada, meus ombros abertos. Humberta, primeiramente, obrigada por me receber. Eu realmente estou ansiosa por esse processo seletivo, porque vai ser um prazer trabalhar com vocês aqui nessa empresa. Eu acredito que a gente vai poder somar muita coisa com o que eu já aprendi ao longo da minha carreira, com o que vocês têm como objetivo. Entende?
Não é só Totalmente diferente, né? totalmente diferente. Então, essa questão da comunicação, da oratória, aliada à carreira, é fundamental. Hoje em dia, Humberta, quando eu atendo dois perfis de clientes muito claros, que é o empresário e o CLT. E o CLT, ele está muito ali no corporativo, que são pessoas almejando crescer na carreira. Então, é muito claro isso. Aí a gente fala com a pessoa, por que você decidiu procurar comunicação? Às vezes são pessoas que já se comunicam bem, mas ela fala, Liliane, eu tenho a sensação de que eu não sou ouvida. Ou eu tenho a sensação de que as oportunidades passam e as pessoas não me veem preparada para ela. Então, a gente trabalha muito mais um posicionamento nas reuniões, em uma apresentação. Como que você apresenta um relatório? Você vai lá e leva dados ou você conta uma história com esses dados para ser estratégico? Tudo isso é oratória. E aí a gente ignora. Então, muitos profissionais que estão assistindo a gente agora, talvez estejam estagnados na carreira, achando que falta um curso, mais uma certificação, enfim. E sim, isso é fundamental, é o lifelong learning, né? Continuar se preparando. Mas não é só isso. A gente tem que entender como é que a gente está trazendo isso para o mundo. Muitas vezes a gente até já tem algumas técnicas, mas a gente não consegue aplicá-las, né? A gente tem que aprender a isso também. Sim. É isso aí. Me conta uma coisa. Você sabe falar bem em público, sabe se preparar, sabe usar a entonação de voz ideal, sabe prender a atenção do seu público e fazer um discurso inesquecível ou vendável? Tudo isso e muito mais você aprende nos cursos como Falar em Público e Oratória Prática do Senac Goiás. Vem aprender com o Senac e ser destaque no mercado para conquistar o seu sucesso por meio da sua oratória. Acesse o site go.senac.br e confira as turmas disponíveis na unidade mais próxima de você. Liliane, você disse pra gente que você atende dois perfis, né, de pessoas, o empresário e o CLT. Imagino que você já atendeu muita gente. E eu queria saber, assim, o que você escuta de oportunidades perdidas? O que você sabe, né? Porque você acabou de dizer pra gente aqui antes do nosso break que as pessoas perdem oportunidades. Quais oportunidades você já presenciou aí ao longo dos seus atendimentos que as pessoas perderam por não se posicionar bem? Vamos começar falando dos empreendedores, então, que quem estão aí, né, querendo construir algo, trabalhando firme para isso. Uma vez eu atendi uma psicóloga bariátrica, ela vendia processos de preparação para cirurgia bariátrica, além das terapias, né, convencionais, as sessões, pacotes. E ela identificou, ela chegou até mim com a seguinte queixa: Liliane, eu tô com muita dificuldade de vender processos, o processo completo, como se fosse um pacote. Nós fomos entender por que é que isso estava acontecendo. E tudo estava na maneira como ela explicava para o cliente, como ela se posicionava no atendimento. Ela achava que era uma questão de rede social, dos vídeos dela, do que ela estava postando lá, e não era. Olha que interessante, Humberto. Então, tem muitos empreendedores que eles estão ali, investem em uma marca, fazem as formações, cuidam do marketing da empresa, mas o cliente não vem, não converte. Por que será? Porque a gente compra de quem a gente confia. E a comunicação é a melhor maneira de nós transmitirmos confiança, credibilidade. Então, ali com ela, a gente mapeou como ela fazia esse atendimento, uma simulação, e logo entendeu. Não se adaptava a públicos diferentes. E eu já deixo uma dica para quem está assistindo a gente. Você tem falado sobre o seu produto do mesmo jeito para todo mundo? Eu falo muito isso para corretor de imóveis, tá, Humberta? O corretor recebe o treinamento sobre o empreendimento e tá certo, vai lá, recebe o treinamento, vê os diferenciais. Aí ele quer falar com todos os clientes da mesma maneira, apresentar o imóvel da mesma forma. Só que cada cliente prioriza algo diferente. E como que eu vou saber isso? Fazendo perguntas ou fazendo uma pesquisa prévia sobre quem é o meu cliente. Um bom orador, ele sabe fazer essa leitura. E é aí que a gente perde oportunidades, porque a gente trata todo mundo como igual, a gente não se adapta. E quem está numa organização, como é que ele perde oportunidades? A vergonha de falar. Quem nunca foi a uma reunião, ficou caladinho, assim, se coçando? Eu sei o que a gente precisa fazer. Nossa, tá na cara o que tem que ser feito. Eu sei. Mas a pessoa não fala, ela não se expressa. Por quê? Porque ela não tem posicionamento, coragem de falar. Aí sai frustrada, não notada e perde oportunidades. Vem ali uma chance de ser promovido, o outro aproveita e recebe esse lugar. E a culpa não é do outro, é porque o outro ele tem sido visto e lembrado. Então a oratória ela também abre portas pra gente nesse sentido. Isso que você falou é um gancho muito bom para
nossa próxima pergunta, que é sobre a influência da oratória na imagem pessoal. Hoje a gente procura aí a consultoria de imagem, estilo, para se vestir bem, para descobrir qual é a nossa cor, qual cor nos valoriza mais, qual o corte de cabelo, qual maquiagem, mas a oratória ela também influencia na nossa imagem pessoal. Com certeza, porque, Humberta, tem uma pesquisa até da Amy Cuddy, que é a autora do livro O Poder da Presença, e ela fala que uma pessoa leva 5 segundos para ter uma primeira impressão ao nosso respeito. Isso é muito rápido. E às vezes alguns vão dizer, nossa, não dá tempo nem de abrir a boca. Sim, mas é a maneira como eu aperto a sua mão, como eu te falo um olá, a projeção da minha voz, provavelmente a maneira como eu respondi a primeira pergunta que você me fez aqui nesse podcast, já gerou uma impressão em quem está assistindo a gente. Então, tudo isso impacta. E mais, eu disse lá atrás na entrevista de emprego que a minha postura também faz parte da minha oratória. Eu divido a oratória em 4 partes, Humberta: em preparo emocional, em corpo, voz e conteúdo. Então, o corpo, ele é fundamental, porque quando você não está bem emocionalmente, não se sente seguro em um espaço, o seu corpo, ele é um fofoqueiro, ele vai entregar tudo. Então, os ombros vão cair, você vai querer esconder os braços. Repare, pessoas inseguras, elas não ficam com as mãos sobre a mesa. Tá? Mostrar as mãos é um sinal de credibilidade, de que eu estou bem e mais, de que eu estou falando a verdade para você. Tem pesquisas que comprovam isso. Muitas vezes a gente se esconde. Eu estou tentando me encolher, me retrair, mãos no bolso por muito tempo. Tudo isso mostra para quem está me vendo que eu não estou bem. Mas, Liliane, talvez a Humberta, vamos supor que a Humberta não seja jornalista como eu, que ela não entenda nada de comunicação, ela vai conseguir fazer essa leitura? Vai. Porque a leitura da nossa linguagem não verbal, ela é feita por uma parte inconsciente do nosso cérebro. Então, não é necessário uma formação para ler você. Eu não sei explicar porque é que eu não fui com a sua cara, mas algo em você não me transmitiu confiança. Então, quem quer se destacar no mercado, seja no ambiente corporativo, seja empreendendo a própria marca, precisa entender, você é responsável por aquilo que você comunica, quando abre a boca ou quando se posiciona em um ambiente em que está sendo observado. Que bacana, quanto aprendizado, né? E aí, tá aprendendo muito? Eu tô aprendendo demais e já tô lembrando aqui, ó, de várias pessoas que também vão aproveitar muito esse episódio. Então, se você também lembrou de alguém, compartilha com essa pessoa para que ela cresça profissionalmente, se destaque, aprenda bastante para se posicionar profissionalmente. Se você nos acompanha pelo Spotify ou Google Podcasts, ou também pelas demais plataformas de streaming, segue o nosso podcast, avalia, sua avaliação ela é muito importante para nós. E se você nos acompanha pelo YouTube, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e deixe também os seus comentários. Lili, vamos para uma parte mais prática aqui, né? Benefícios de ter uma oratória bem desenvolvida. A gente já vem trazendo aqui ao longo do nosso bate-papo várias iscas, né? Várias dicas do que pode trazer de benefício para quem desenvolve a oratória. Mas se você pudesse elencar assim, alguns benefícios de ter uma oratória bem desenvolvida, o que você traria para o nosso ouvinte? Primeira coisa, pessoas que se comunicam bem, elas são notadas, elas são mais participativas no ambiente de trabalho, então estão sempre ali contribuindo. Algo importante, porque às vezes quem é introvertido está assistindo a gente falando, nossa, Liliane, mas para mim isso aí não funciona, porque eu sou quietinho, não sou aquela pessoa expansiva, não é natural para mim. Não tem problema você ser introvertido. A questão é, quando há oportunidade, você coloca na mesa os seus resultados, porque pessoas que desenvolvem oratória, elas sabem defender as suas entregas. Então, elas sabem mostrar o que elas fizeram. A historinha do ensino fundamental, da escolinha, eu faço trabalho, você apresenta. Entende? Muitos profissionais ainda agem desse jeito. Eles cuidam de tudo nos bastidores e na hora de levar o mérito é outro que vai até lá e se apresenta. Então, quem desenvolve oratória também se destaca nisso. Quem desenvolve oratória grava vídeos com segurança. Então, quem está aí posicionado nas redes sociais, os vídeos hoje são o principal formato para performar, para converter quem trabalha com prospecção de leads. É o principal formato usado para isso. Então, perceba quantas coisas a gente vai desenvolvendo. E mais, Humberta, quando eu falo de criar oportunidades. Quem se comunica bem, desenvolve oratória, por exemplo, eu quero aprender a me comunicar melhor para te atender melhor, para me expressar melhor. De repente, aquela coisa foi que, né, até que alguém começa a me convidar para uma palestra. Porque você começa a ser percebido.
Humberta, você pode compartilhar com a gente sua história ao longo da sua carreira? Então vão surgindo novas oportunidades para quem tem uma oratória desenvolvida. Bacana. E quais os principais comportamentos de uma pessoa que não tem uma oratória bem desenvolvida? A pessoa que está nos ouvindo fala assim: como que eu vou saber? Eu sinto que falta alguma coisa, mas eu ainda não sei se o meu problema é a oratória. Ótimo. Ela sente que não é ouvida, é uma pessoa que é interrompida com frequência. Quando ela quer falar, alguém vem e fala sobre ela e ela acaba se calando, se sente retraída. É uma pessoa que sofre quando precisa se expressar para falar em público, então ela tem sinais no corpo, dá dor de barriga, dá uma dor de cabeça terrível, ela não consegue dormir no dia anterior, então causa um sofrimento para ela o simples fato de pensar que ela vai entrar numa reunião até online, mas que vai haver alguém ali do outro lado para ouvi-la. Então, não é para sofrer. Se você sofre, tem alguma coisa errada. A ansiedade é diferente do sofrimento. Sim, exatamente. Uma coisa é a gente ficar ansioso, por exemplo, gente, o frio na barriga passa? Não passa. Né? De ontem à noite para cá, hoje é um dia movimentado, eu tenho podcast, tenho outros compromissos, e são todos compromissos importantes. Ontem à noite eu tava uma pilha, então eu tava assim ansiosa, demorei a dormir, mas por quê? Porque eu estava ansiosa, feliz com esse momento, é diferente. Qual é o sofrimento? Eu não durmo porque eu penso no que pode dar errado. O direcionamento do seu pensamento, ele é o sinal perfeito para a gente definir a diferença. Então, você está sofrendo ou está angustiado por quê? Liliane, e se eu errar? E se eu falar alguma besteira? E se? O excesso de preocupação com o que pode dar errado é um sinal de que você precisa desenvolver a sua oratória. É o primeiro passo. Percebam, começa na segurança o falar bem. Então, eu preciso começar daqui para só depois a gente entrar com as técnicas. Isso nos leva à nossa próxima pergunta, né? Existe uma fórmula para falar bem? Porque técnicas, se a gente entrar lá no Google, colocar técnicas para falar bem em público, técnicas para montar uma apresentação, técnicas para uma entrevista de emprego, eu vou encontrar N técnicas. Só técnica basta? Não. Eu defendo que só se comunica bem quem se conhece. Como assim, Liliane? Quem se conhece? Eu sou uma defensora da comunicação autêntica. Então, eu não acredito que existe uma forma que eu vou colocar aqui na mesa e todos nós teremos que entrar nessa forma para nos comunicarmos da maneira adequada. Não. Você tem que conhecer o que você tem como força. Qual é a sua personalidade? Quais são suas características marcantes? Quando você está numa roda de conversa, o que é que chama a atenção nas pessoas ao seu respeito? A gente começa por aí. Porque, Humberta, quando eu digo para alguém que para ele se comunicar bem, ele vai ter que pegar tudo que é de fora, ele fala: nossa, eu não tenho nada, eu vou ter que aprender tudo. Isso te dá uma sensação tão desconfortável. Agora, quando você olha para si, passa por um processo de autoconhecimento antes, de autopercepção, e você entende que você já tem muito do que precisa, que agora a técnica ela vai ser um plus para a gente aproveitar a sua personalidade, os seus traços fortes. Aquilo te dá um alívio e te traz liberdade para se comunicar. E aí eu vou ser mais clara para o pessoal de casa entender a gente, quem está assistindo o podcast. Por que o autoconhecimento é tão importante? Eu falo que a técnica ela é como uma caixa de ferramentas. Então imagine que alguém chega aqui agora e traz pra gente uma caixa cheinha de ferramentas. Eu vou reconhecer algumas, porque eu não sou muito especialista, mas um martelo, uma chave de fenda, uma serra, ok. Mas onde é que eu vou usar esse martelo mesmo? Ah, teve uma situação ali em casa. Será que é o martelo que eu uso? Será que é a chave de fenda? Eu não sei. Então, eu apenas colocar um manual aqui na mesa, como você falou, acessar o Google lá, pesquisar, ter as técnicas em mãos. Se eu não estiver preparada, feito um curso, me capacitado para aquele martelo, para aquela serra, para aquela chave de fenda, eu não saberei usar essa caixa. O autoconhecimento, ele é para isso. Então, eu conheço, por exemplo, o que me desestabiliza. Eu, Liliane, o que me desestabiliza? Vou contar pra vocês aqui, eu vou confessar um pecado, hein? Nossa. Abrindo o coração. Me desestabiliza, por exemplo, eu estar num ambiente que eu não tive uma mínima informação sobre o que vai acontecer. Então, eu vou fazer uma palestra numa empresa e o cliente não me passou o briefing com a antecedência que eu pedi. Então, eu chego até lá com a minha palestra pronta, mas eu não sei quem é o público. Eu não sei se são executivos, se são adolescentes, se é o público interno, se são fornecedores da empresa, eu não sei. Isso me deixa levemente desestabilizada, porque eu não sei como adaptar minha comunicação naquele contexto. Mas eu já me conheço. Então, o que eu faço? Eu exijo que o cliente me passe o briefing.
Eu jamais vou para um lugar sem ter essa conversa antes. Aí é que tá a diferença. Quando você entende o que te desestabiliza, Liliane, eu tenho medo de falar para superiores. Então a gente vai trabalhar isso. Vamos pensar como é que você quer se sentir ao final dessa conversa? Vamos focar no objetivo, no seu ganho com essa conversa e não no que pode dar errado? E a gente começa a fazer esse trabalho. Aí quando a técnica entra, Humberta, faz muito mais sentido. Porque ela só dá força e forma para aquilo que você já trabalhou muito antes, de dentro para fora. É por isso que o fator emocional pesa tanto, então? Sim, exatamente por isso. É porque não adianta a pessoa só ter um pacote de técnicas se ela não estiver preparada emocionalmente. Existe um ciclo emocional que a gente traz na hora de preparar essa parte emocional da oratória, que é tudo começa na nossa mente. Pensamento, ele gera um sentimento. Sentimento se torna uma atitude e a atitude vira comportamento, depois de repetidas vezes. E os nossos comportamentos reforçam aquilo que a gente pensa, e assim forma uma mentalidade. Então, vou dar um exemplo claro. A pessoa que ela está sempre sofrendo, pensando que pode dar errado, que ela não nasceu para isso, que ela não tem o dom de se comunicar bem. E aqui eu vou abrir um parênteses gigante, Humberta. Comunicação, pessoal, não é dom. Comunicação é habilidade. Habilidades são treinadas. Então, a gente pode desenvolver a comunicação, sim. Então, se essa pessoa ela já entra em um espaço pensando que não vai agir bem, se expressar com segurança, logo o sentimento dela vai ser esse. Eu não sou capaz, eu não tô pronta. E tudo isso vai reverberar no corpo dela, na voz, na altura da voz dela ao ser projetada. E assim a atitude dela será qual? De se encolher, de tentar falar e não conseguir. E aí vem o trauma, porque ela tem uma experiência ruim, fica com aquilo na lembrança, falou, tá vendo? Olha a vergonha que eu passei. Vou nem tentar de novo. Vou nem tentar de novo. Então, ela faz o quê? Se retrai, isso se torna um comportamento. E esse comportamento só reforça o que ela pensou no início. É por isso que a gente tem que começar a fazer um trabalho pela nossa mente. Liliane, isso é conversa de positivismo? Não é, gente. Isso é neurociência, funciona, tá? É ciência. Então, isso é muito importante. Mudar o que a gente pensa. Comunicação, eu falo que é pra gente madura, porque envolve perspectiva, visão. O que é que você enxerga depois que você se comunicar? Eu tenho um exercício que quando eu vou palestrar, sempre que eu tô ali pronta para entrar no palco, eu me imagino terminando a palestra. Eu fecho os olhos e me imagino terminando a palestra. Então, eu imagino as pessoas me aplaudindo de pé, imagino as pessoas me agradecendo, tá? Porque não é sobre mim, é sobre o que eu posso somar à vida delas. E Humberto é algo tão valioso porque a gente entra de peito cheio no palco. É diferente. Mas eu só faço isso hoje com leveza porque eu treinei muito. Eu treino há muitos anos. Então, não adianta achar que é só ler um manual que você vai ficar craque, porque não é assim, tem que treinar. E aí, que tal aprender um novo idioma e dominar uma segunda ou terceira língua? O lugar para isso, você já sabe, é na Escola de Idiomas Sesc Senac. Lá você pode aprender inglês, francês, espanhol ou alemão. As aulas acontecem nas unidades de Goiânia, Anápolis, Itumbiara, Jataí e Rio Verde. E claro, trabalhador do comércio com a credencial Sesc atualizada tem desconto especial. Gostou? Quer saber mais? Acesse o site go.senac.br e fique por dentro de tudo. Lili, o pessoal que está ouvindo a gente pode pensar assim, não, isso é balela o que a Liliane está falando, vamos lá na internet mesmo, no Google, vou pegar umas técnicas lá e vou para essa entrevista de emprego, vou para essa apresentação. O que pode dar errado se a pessoa não levar em conta essa parte da autenticidade, do autoconhecimento e simplesmente pegar uma técnica aleatória e falar, não, vou testar isso aqui, vamos ver o que dá. A falta de naturalidade, Humberta, e não tem nada mais desconfortável do que você conversar com alguém que você percebe que aquela pessoa não está sendo ela mesma, que ela está forçando alguma coisa, que ela está meio robotizada até, porque quando a gente está nervoso e quer usar uma técnica, quer fazer um passo a passo, a gente trava, então fica meio robotizado. Deixa eu prestar atenção na minha fala. A Liliane falou que eu precisava abrir mais a boca para a minha dicção ficar melhor. E aí a gente perde a naturalidade. Sem falar que você não fica à vontade para ser você mesmo. Que foi o fator inicial para você ter um emocional preparado na hora de se comunicar. E com isso, você perde a chance de influenciar, de persuadir. Muita gente, por exemplo, quer ser persuasivo, e nós temos hoje os gatilhos de persuasão, temos várias técnicas para isso, mas a pessoa ela vem com tanto gatilho, e ele não prepara a comunicação, fala rápido demais, não pensa, não para ouvir,
para dar um prazo, uma pausa para que a Humberta reaja, para eu ver se a Humberta tá comigo, se eu realmente estou conectada com ela, e aí a pessoa não consegue ser persuasiva como ela gostaria de ser. Então, tudo isso influencia. Tá vendo como que a oratória, eu falo que a oratória tinha que ser uma disciplina na escola. As pessoas tinham que aprender porque a gente leva para a vida, ajuda em todas as situações, inclusive para nos relacionarmos melhor. Verdade. Bem, indo para o nosso final, que já aí quem está nos escutando e fala assim, tá bom, ok, já entendi que eu preciso aprender, preciso melhorar minha oratória, mas como que eu vou começar? Se não é só pegar técnica na internet, se eu preciso me conhecer, por onde começar? O que que eu faço? Como que a gente ajuda esse pessoal, Liliane? De duas maneiras, Humberta, aprendendo a ouvir e aprendendo a olhar, treinando o olhar. Como assim, Liliane? Primeiro, quer treinar o olhar? Faça um vídeo selfie seu. Não precisa publicar nas redes, sem desespero, mas faça um vídeo de cerca de 1 minuto, você se apresentando, fale de algo que você gosta, de maneira natural. Então, olá, meu nome é Liliane, eu sou jornalista, eu adoro trabalhar com comunicação, o meu hobby é assistir reality de gastronomia, enfim, fale do que você gosta. Então, assistiu, depois você vai se observar. Então, você vai primeiro treinar o olhar. Deixa eu observar, como é que tá a velocidade da minha fala? Será que a minha voz tá pra dentro? A gente fala, voz de abajur, tá falando pra dentro? Ou será que eu tô falando alto demais com as pessoas? A minha voz parece que eu tô gritando. Vou dar trabalho até pro pessoal do áudio agora, depois dessa parte Edição aqui. que lute. Edição que lute depois. Mas entende, você se observando, você vê vícios de linguagem que você tem na sua fala, se os seus ombros estão caídos, se você fala com a cabeça muito inclinada o tempo todo, se você movimenta mãos enquanto fala, ou se você fica o tempo todo retraído, com as mãos no bolso, a gente não se observa. Eu conheço muitas pessoas que elas até falam em público, pregadores, Humberto, eu treino muito pregadores. E eles pregam, e aí eu falo, você assistiu depois a transmissão? Não, Liliane, não tenho coragem de me assistir. Não, aí eu não gosto não. Mas é se assistindo que você vai perceber o que precisa ser melhorado. E o segundo passo é aprender a ouvir. Então, comece a ouvir as pessoas com quem você se relaciona. Todo mundo tem alguém que admira na maneira de comunicar. E não é alguém famoso, às vezes, é alguém que você convive, alguém da sua família, um parente, um colega de trabalho. O que é que você admira nele? Comece a ouvir e a perceber. Por isso que o primeiro treino de um bom comunicador é a autopercepção, então, dele, e depois ele observar o mundo à sua volta. Porque aí a gente começa a pegar esses sinais. E aí sim, eu vou poder trabalhar o que que entra, né, no universo da oratória. Entra o corpo, que eu já falei muito aqui, a linguagem não verbal, mas entra a voz no sentido de fala, velocidade, dicção, volume, ritmo, a entonação. Se eu estou muito empolgada ou quero que você participe comigo de algo, eu acelero mais a minha fala, eu inclino meu corpo para frente. Mas eu quero que a gente reflita, eu posso diminuir aos poucos a velocidade da minha fala. Inclusive, abaixar um pouco o volume. Porque esse assunto precisa demais da sua atenção. Só que eu só consigo fazer isso me percebendo primeiro. E, é claro, depois desenvolvendo técnicas, porque a gente só muda o que sabe. Como é que você vai mudar alguma coisa se você não sabe o que está errado? Isso mesmo. E você falou uma palavra que eu gostei muito, que é autopercepção, que é diferente de autocrítica. Sim, total. Eu brinco que deixa o chicotinho de lado. A gente tem uma mania de se assistir e já se punir. Liliana, eu tô terrível. Nossa, Humberta, você viu o tanto que eu fui horrorosa naquele podcast? Nossa, minha voz tá tão estridente. Nós somos muito rápidos em achar defeitos em nós. A autopercepção, ela é um exercício de melhoria. Então, como eu posso ser melhor? Então, eu assisto e falo, eu, por exemplo, até brinquei aqui nos bastidores, viu, pessoal? Falei, olha, eu sou extremamente expressiva, se for tirar uma foto, eu faço caretas. Dá pra fazer muito meme. Dá pra fazer muito. Eu tenho, gente, muitas figurinhas que a minha equipe manda no WhatsApp, vocês não têm ideia da vergonha que eu passo. Mas olha só, então, quando eu percebo que essa é a minha dificuldade, digamos assim, eu vou me percebendo. Então, eu vou dosando mais as minhas expressões faciais, ou eu vou trazendo gestos mais comedidos, para que eu não fique expansiva demais e deixe as pessoas até afoitas ao me assistirem. Então, esse observar, quando eu aprendo e eu aplico, mas sempre querendo ser melhor, eu saio do lugar da autocrítica. E eu entendo que eu estou num processo de evolução. Eu passo a comemorar mais, Humberto. Bacana, Lili. Muito aprendizado nesse episódio de hoje. Tenho certeza de que quem está ouvindo, quem está assistindo a gente já vai sair daqui, ó, com a cabeça fervilhando e com muita coisa para colocar em prática também. Indo já para o nosso final, eu queria deixar aqui para você um espaço
que é para você deixar uma dica de ouro para aquelas pessoas que estão começando agora, que querem crescer na carreira, que identificaram durante aqui o nosso episódio que precisam melhorar e têm esse desejo genuíno de melhorar. Qual a dica de ouro você deixa para essas pessoas? A minha principal orientação, Berta, não menospreze o poder da sua comunicação. Tem muita gente que sonha em se comunicar melhor, mas adia muito o dia de fazer isso. Então, comece por hoje. Esse é o meu conselho para essas pessoas. Como? Fazendo o vídeo que eu falei, grave hoje mesmo, pega o celular aí, terminou de assistir o podcast, se estiver no trabalho, vai no banheiro, grava esse vídeo lá e se assista para você perceber o que pode ser melhor e mais, comece por desenvolver a sua postura. Se eu pudesse dar assim, quando me perguntam, Liliane, o primeiro passo para um boa oratória é o falar bonito? Não. Comece pela forma como você chega nos lugares. Se você se apresentar com uma postura aberta, é comprovado também que a postura ela molda as nossas emoções. Então, o meu corpo se sentindo mais confiante, tudo em mim. Então, o meu cérebro entende que eu estou bem, que eu estou confortável. Então, comece por melhorar a sua postura quando você chegar em um ambiente que você não está acostumado. E mais, treine. Crie oportunidades para você treinar. Se não está acostumado a falar para um monte de gente, não espere ter uma plateia para te assistir. Junte 10 pessoas, uma reunião na empresa, mas comece a treinar. A gente só fica bom treinando muito. Eu sempre dou o exemplo da corrida de 100 metros. Você consegue correr 100 metros, Humberta? Nem 10 direito. Consegue, vai. Caminhar 100 metros, vou facilitar. Caminhar sim. Caminhar consegue, então eu vou com você, caminhando nos 100 metros. Mas o que faz a diferença entre a gente correr o 100? Eu acho que a gente até corre. Como a gente vai chegar no final, isso é outra conversa, tá? Mas a gente até corre os 100 metros. Agora, qual é a diferença entre a gente e um atleta recordista olímpico nos 100 metros? O tempo que ele treina, a dedicação que ele tem a isso. Comunicação é habilidade. Então, quem quer ser de alta performance precisa treinar e treinar muito. Então, provoque situações de treino e acredite, vai valer a pena. Não tem coisa melhor do que você sair de uma reunião, de uma apresentação e falar, ai, eu consegui. E não é a Liliane que tá falando não, tá? São várias pessoas que eu atendo todos os dias que falam isso e faz toda a diferença no resultado que elas têm. Que bacana, super dica de ouro, né? Liliane, obrigada por estar aqui com a gente hoje, por compartilhar seu conhecimento. Tenho certeza de que você inspirou muitas pessoas que estão nos ouvindo, que vão sair desse episódio já assim, com os olhinhos brilhando e pensando, eu posso ser melhor, eu quero ser melhor e vou já começar a aplicar o que ela ensinou. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Humberto. Espero realmente que as pessoas saiam inspiradas e entendam que elas podem sim se comunicar. Se alguém quiser falar com você, tirar alguma dúvida, conhecer o seu trabalho, onde que te encontra? Pode me procurar nas redes sociais. O meu Instagram é @LilianeBueno, da forma como se fala, se escreve. E meu LinkedIn também é Liliane Bueno. Para quem depois quiser conhecer mais, quiser tirar alguma dúvida, eu estarei à disposição. Muito, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. E aí, curtiu o nosso episódio de hoje? Eu gostei pra caramba, aprendi muito e eu tenho certeza de que você também. Ah, e tem mais, eu tenho certeza de que você lembrou de alguém que precisa melhorar a oratória, que às vezes se encolhe, que tem vergonha de falar em público, que já perdeu muitas oportunidades porque não conseguia se posicionar. Então, aproveita para compartilhar esse episódio com ela, porque eu tenho certeza de que ela vai aprender e crescer muito pessoalmente, profissionalmente também. Se você nos acompanha pelo Google Podcasts, Spotify ou plataformas de streaming, segue o nosso podcast, avalia. Se você está nos assistindo pelo YouTube, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e deixe também o seu comentário, tá certo? Eu finalizo o episódio de hoje com uma frase do inesquecível Chacrinha. Quem não se comunica, se trumbica. A gente se vê no próximo episódio. Até lá. Mercadológico. Mercadológico. Mercado lógico.